Olá pessoal, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos, dando continuidade ao nosso curso aqui do discipulado, né? Tem como objetivo trazer para vocês os principais pilares e fundamento. Nós falamos sobre os 10 primeiros pilares, né? Você que não acompanhou a nossa primeira aula do curso discipulado, assista o primeiro vídeo e hoje nós vamos dar prosseguimento falando dos próximos 10, né? Ou seja, trazendo para vocês uma introdução. No encontro de hoje, nós vamos começar falando sobre a justificação, né? Como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 6, diz assim: ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos nós. Ou seja, devido à desobediência do homem, devido à transgressão desse homem, né? Cristo se fez carne, habitou no meio de nós, foi oferecido naquela cruz para que nós fôssemos perdoados, ou seja, nós fôssemos justificados diante de Deus, ou seja, nós nos tornássemos justos diante de Deus, não porque nós tivéssemos a capacidade de por nós mesmos alcançarmos o perdão de Deus, mas porque em Cristo nós fomos justificados, ou seja, em Cristo nós fomos perdoados através do sangue carmesim de Cristo. E é interessante porque essa justificação, ela não depende de obras humanas, né? Ela não depende do homem ser bom, ela depende única e exclusivamente da graça, ou seja, é um favor não merecido. Então, Deus olhou para cada um de nós, não viu nada em nós que pudesse o atrair, nada em nós de valor que ele pudesse subtrair de cada um de nós e assim ele ser mais Deus, assim ele ser mais rico, ele ser mais importante, ele ser mais eterno. Não. Simplesmente ele olhou para este mundo, amou e alcançou cada um de nós através de sua graça, né? Ou seja, este homem em pecado, que havia transgredido a lei de Deus e se rebelado contra Deus, este homem que carrega dentro de si uma culpa, né? Ou seja, uma consciência que o acusava, um coração condenado, né? Essa condenação, a partir dessa desobediência, traz uma morte espiritual, porque a partir do momento em que Adão desobedeceu, tanto ele quanto Eva foram mortos espiritualmente, né? E se não fosse o sacrifício de Cristo naquela cruz, todos nós estávamos condenados a uma morte eterna. E um outro ponto é a separação, né? A separação, esse rompimento, onde este homem, todos os dias, eles, quando eu digo homem, é homem e mulher, certo? Quando eu digo homem, ser humano é a criação, onde ele tinha um momento de intimidade, de comunhão com Deus, isso foi totalmente quebrado. Então, em Cristo nós somos justificados, ou seja, Cristo ele é o único mediador entre nós e Deus, né? Como está em Timóteo, Jesus Cristo que se fez homem, né? Ou seja, a divindade agora ela recebeu uma carne quando ela esteve aqui e foi oferecido naquela cruz para que cada um de nós fôssemos perdoados, ou seja, fôssemos alcançados pela graça mediante a fé, ou seja, naquele que cremos, que um dia Cristo veio ao mundo, ele foi oferecido naquela cruz e pelo sangue dele que foi derramado naquela cruz, eu e você somos redimidos, né? Ou seja, aquela barreira que nos separava de Deus, né, foi quebrado, né, e fomos novamente reconciliados, né? Como está lá em Romanos, né, capítulo 3, do versículos 24 ao 26, diz assim, ó, sendo justificados, ou seja, nos tornamos legalmente justos, né? Mas de que forma? Pagando? Não, gratuitamente,
nós fomos alcançados pela graça, mediante essa redenção que há em Cristo, ou seja, Cristo indo para aquela cruz, a quem Deus propôs como propiciação, ou seja, ao invés de cada um de nós sermos oferecido, Cristo foi oferecido, o seu sangue foi derramado lá naquela cruz. Em Romanos, que é outro texto que traz uma referência sobre a justificação, ele diz, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? E por último, Atos capítulo 10, versículo 43 diz assim, ó, a este todos os profetas dão testemunho de que todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados por meio do seu nome. Qual o nome? Jesus Cristo, né? Em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos perdoados, em Cristo nós somos reconciliados, em Cristo nós somos justificados e em Cristo nós temos a vida eterna, né? Que é a doutrina da salvação e da justificação pela fé, né? Também outro tema que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso curso, né, é a igreja, né? A igreja também é um outro tema muito importante, porque embora nós tenhamos muitas vezes a concepção de que igrejas são portas, de que igreja é parede, né? Que igrejas são púlpitos, que igreja é um espaço físico, a Bíblia não traz esse conceito de igreja como um espaço físico, né? Como Efésios, está lá escrito, Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim, ó, um só corpo, né? Ou seja, cada um de nós juntos, nós somos um só corpo, e nós não somos somente um só corpo, nós somos também um só espírito, nós somos também uma só fé, nós estamos debaixo da autoridade de um único Senhor, nós somos batizados em um só batismo, nós temos somente um Deus e Ele é Pai de todos, não fazendo diferenciação entre judeus e gentios, né? Então, nós somos um único corpo, um único Espírito, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e um Pai de todos. Então, aqui nós não temos portas, não temos cadeiras, nós temos luz. Quando traz aqui sobre a igreja, a concepção é outra, né? Traz aqui cada um de nós que aceitamos a Jesus para o centro dessa igreja. Ou seja, aqueles que fazem parte deste mesmo corpo, aqueles que estão debaixo de um só Espírito, de uma só fé, de um só Senhor, de um só batismo, de um só Deus, e este Deus é o Pai de todos estes compõem o corpo de Cristo, ou seja, estes compõem a igreja, né? Porque a primeira característica, como está descrito aqui, a igreja ela é una, né? Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Efésios capítulo 44, versículo 43. Essa igreja também ela é santa, né? Para apresentar a si mesmo por ela uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja sem coisa semelhante, né? Mas santa e sem defeito, que é Efésios capítulo 5, versículo 27, né? Em Cristo nós somos perdoados, nós somos livres. Essa igreja ela também é universal, né? Quando ela lhe diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Ou seja, a igreja não está restrito a um espaço físico, a igreja não está restrita a um idioma, a igreja não está restrita a poder aquisitivo, a igreja não está restrita a cor, a igreja não está restrita à renda, ela é universal. E também a igreja ela é coluna e firmeza da verdade, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz, seja a igreja do Deus vivo coluna e firmeza da verdade, né? Coluna e baluarte da verdade, né?
Então, através deste corpo que é a igreja, nós adoramos a Deus, né? Em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Pode ser uma adoração tanto individual como coletiva, né? Nós somos chamados para pertencer a essa igreja, porque diz assim, ó, porque assim como em um só corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros um dos outros, né? Então, cada um de nós somos membro deste corpo de Cristo, né? E através da igreja, nós somos, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, nós diz assim, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Porque eles vieram antes, preparando os fundamentos, né? Sendo a pedra angular o próprio Cristo Jesus, ou seja, os apóstolos e os profetas, né? Mas principalmente ali os profetas e a lei prepararam, né, para o ministério de Cristo, né? Cristo ali junto com os profetas, com os apóstolos, na verdade, sempre está chamando a atenção para a centralidade de Cristo em todo esse processo, né? Que são os apóstolos junto com a palavra, né? Nós temos, através dessa igreja, nós temos o ensino da palavra, né? Para a perfeita instrução dos santos e para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Também a igreja está para a comunhão, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Então a igreja, esta comunidade, esta reunião, esses diferentes membros que formam o seu corpo, né? Tem como objetivo também a comunhão. Também tem como objetivo a evangelização, como está em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também, através da igreja, nós estamos nos colocando, né, para o serviço, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó, cada um conforme o dom que recebeu, o dom de quem? De Deus, né? Ministre aos outros como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, cada um de nós recebemos um dom, cada um de nós somos um membro deste corpo e nós temos que utilizar este dom para proveito deste corpo, né? A igreja é de Cristo, não pertence a homem nenhum. Ela foi comprada pelo sangue de Cristo, né? Ela foi chamada para glorificar a Deus e a fazer discípulos, né? E alguns textos que nós vamos ter a oportunidade de estarmos aprofundando mais quando nós formos estudar, porque tema igreja também é um tema muito importante. É 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 diz: para que saibas como deves proceder na casa de Deus, que a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E Hebreus, capítulo 12, versículo 23 diz: a igreja dos primogênitos, né? Ou seja, que estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, na igreja dos primogênitos, daqueles ali que são salvos, que foram alcançados através do sacrifício de Cristo, e essa temática igreja é uma temática também que nós vamos estar aprofundando, certo? Durante o nosso curso, também uma outra temática que nós vamos estar abordando de forma aprofundada é a importância do batismo, né? Este batismo a qual nós realizamos, nós professamos, né? Que é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ao longo do curso, nós vamos trazer uma visão muito mais aprofundada sobre o batismo, certo?
neste momento, trazer alguns pontos, né? Onde eu separei aqui 6 pontos rapidinhos relacionados ao batismo. O primeiro ponto é que o batismo ele simboliza a nossa morte para o pecado, né? E a partir do momento que nós saímos daquelas águas ali, é o nosso nascimento para Cristo, né? O nosso renascimento para Cristo. Esse batismo também tem como simbologia o arrependimento, porque quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo que nós estamos nos arrependendo. Também, quando nós estamos ali nos batizando, nós estamos dizendo para os céus, para a terra, para o inferno, para tudo que há, que nós deixamos a vida antiga no passado, né? E nós caminhamos para uma nova vida, né? Onde esta nova vida ela é proporcionada por causa da ressurreição, né? Onde nós morremos ali naquela água e ressurgimos para uma nova vida em Cristo. Nós estamos dando um testemunho público de que nós somos uma nova pessoa, né? E o batismo também é uma obediência a Cristo, né? Porque não somente Cristo se batizou, os discípulos se batizaram, os cristãos, eles em toda a trajetória, eles também se batizaram. Vale a pena chamar a atenção que o batismo não salva, né? Muitos acham que precisam se batizar para que eles possam ser salvos. Não, o batismo não salva, mas o batismo ele testifica, ele chancela, né? Ele prova a sua fé, né? Na obra salvadora de Jesus Cristo, além de ser um ato de obediência. Por quê? Quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e consequente ressurreição, né? Isso é bem exemplificado no batismo. Ao entrarmos nas águas ali, nós estamos morrendo para este mundo, mergulhando nas águas e depois saímos para a nova vida. Então, quando nós descemos as águas, nós nos identificamos com a morte de Cristo, né? Ou seja, Cristo morreu pelos nossos pecados, fomos sepultados com ele e o homem velho ele é crucificado, né? Ali simbologia, né? Tudo simbologia. E quando nós saímos das águas, né? Estamos simbolizando ali a ressurreição de Cristo, o ressurgimento para uma nova vida em Cristo, certo? Então, esse é um tema também muito importante, que é o batismo, que nós vamos estar aprofundando durante o nosso curso, certo? Então, nesse primeiro momento, só trazendo aqui os principais pontos para vocês, certo? Que nós vamos abordar, né? Nós temos nossa primeira aula, a segunda, e a partir da terceira aula, nós vamos trabalhar tema por tema, certo? O próximo tema é a santificação, que é outro tema muito importante do nosso curso, onde nós teremos a oportunidade de estarmos aprofundando. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo, né? Ou seja, a santificação, como está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que diz assim, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, né? Ou seja, quando nós nascemos ali em Cristo, nós inicia o processo de santificação. Por quê? Porque antes de nós aceitarmos a Jesus, né, nós éramos totalmente inclinados às obras da carne, ou seja, inclinado às tentações, como está lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, inclinado ao pecado, né, onde não era somente inclinado, nós éramos escravos, né? Os obstáculos, né, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, né? Porque nós sabemos que agora Cristo cuida de nós
não tem por que andarmos ansiosos, desesperados. E também este velho homem, né, que cada um de nós, quando nasce, já nasce com este velho homem por causa da nossa herança andâmica, né? Ou seja, nossa herança que é a descendência de Adão, que ela foi desobediente, certo? Mas quando nós nascemos em Cristo e inicia-se o processo de santificação, nós podemos traduzir essa santificação em algumas palavras, né? Ou seja, essa santificação é um processo de purificação, como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Esse processo de santificação envolve também obediência, né? Onde nós passamos não somente a guardar, mas a viver os mandamentos de Jesus Cristo e da sua palavra, que está lá em João capítulo 14, versículo 15. O amor, né? O amor, porque diz assim, ó, nisto conheceis o amor, que ele deu a sua vida por nós, né? Testemunho, né? Porque a partir do momento em que nós somos santificados, né? Nós passamos a ser testemunhas e a perseverança, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo aqui. Aquele que se submeter à santificação, aquele que se submeter ao processo até o fim será salvo, né? E esse processo de santificação nós vamos estudar ao longo do nosso curso, que envolve 4 passos, né? O primeiro é a regeneração, que é o novo nascimento pelo Espírito Santo, né, que acontece. Depois vem o crescimento espiritual, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, ó, desejai como crianças recentemente nascida o leite racional, ou seja, desejai não mais as coisas do mundo, desejai sim a palavra, né? O fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio e a última etapa que é a transformação contínua, né? Porque enquanto nós estivermos nesta vida, nós estamos sujeitos ao processo de santificação, porque todos os dias Cristo, através do seu Espírito Santo em nossa vida, através da sua palavra, tem algo que precisa ser santificado, tem algo que precisa ser purificado em nossas vidas, certo? Um outro tema também que nós vamos trazer, né, que gera muita discussão, que é o batismo no Espírito Santo, como está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Onde o Espírito Santo, nós vamos ver que no Antigo Testamento ele vinha sobre 4 pessoas, reis, profetas, sacerdotes e juízes, né? Então, a promessa do Espírito Santo sobre toda a carne, né? Então, esta promessa ela acaba sendo cumprida, de forma que hoje eu não preciso ser rei, profeta, sacerdote, juiz, e eu posso ser morada do Espírito Santo, né? E é interessante que Jesus, né, através de sua oração, disse, ó, perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos, né? Uma busca espiritual, buscar a Deus de todo o coração e preparar-se para receber o Espírito Santo e o seu poder, né? Buscarmos o batismo com o Espírito Santo em oração, buscarmos espiritualmente e lembrarmos em nosso coração que foi uma promessa de Cristo, né? E os frutos, né? A partir do momento que nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós passamos a manifestar os frutos, né? Por exemplo, o poder para testemunhar, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, a capacidade não somente de falar em línguas, mas interpretar as línguas, né? Ousadia, né, para pregar a palavra
e principalmente o avivamento, né? O Espírito Santo, ele promove grandes avivamentos na vida daqueles que ele faz morada, né? Porque sempre nós ouvimos avivamento como sendo um movimento coletivo, mas o Espírito Santo dentro de cada um de nós, ele também promove avivamento, certo? Um outro tema também nós vamos estar trabalhando ao longo do nosso curso são os dons espiritual, certo? Nós respeitamos aqueles que vão estar fazendo o nosso curso, onde eles acreditam que os dons cessaram, né? Mas este curso aqui é de alguém que acredita que os dons permanecem, né? Que os dons não cessaram, que na verdade os dons continuam, e nós vamos ter ao longo deste curso a oportunidade de falar sobre cada um desses dons, né? Um total de 9 dons, né? Onde o primeiro dom aqui é a palavra de sabedoria, que é uma capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para aplicar os princípios de Deus em situações práticas da vida, né? Palavra de conhecimento, que é uma revelação sobrenatural que é dada por Deus, né, a cada um de nós através do seu Espírito, né, sobre verdades, coisas ocultas, pessoas, lugares, circunstâncias. A fé, né, uma fé sobrenatural, não é uma fé natural, porque existe uma fé natural, né? Esta fé é uma fé sobrenatural. Os dons de curar, né? Que o Espírito Santo age também na nossa vida, nos capacitando para promover curas físicas, emocionais e espirituais, né? Embora muitos tenham se afastado dos dons de cura, mas o Espírito Santo continua agindo. Operações de milagres, né, que são intervenções milagrosas, extraordinárias, de poder sobrenatural inexplicável, né? Profecia, que é uma mensagem inspirada por Deus, que tem como objetivo edificação, exortação e consolação da igreja. Nós vamos estar trabalhando isso, certo? Discernimento de espírito, né? Se a capacidade através do espírito discernir se aquilo é de Deus ou não, variedade de línguas e a interpretação de línguas, certo? Para você que ainda tem dúvida se os dons continuam, vou trazer aqui 5 versículos sobre os dons, né? Onde diz que há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos, nos dons, nos ministérios e nas operações, certo? Esses dons têm como objetivo a edificação da igreja, embora muitos usem para benefício próprio. Tem como objetivo a utilidade comum, que é promover a unidade, o crescimento e o serviço cristão, e tem também como objetivo a soberania do Espírito, ou seja, não sou eu que decido os dons que eu vou ter, mas é o Espírito Santo que distribui conforme a vontade soberana do Espírito Santo, que vai ter como objetivo não a glória humana, mas a glória de Deus, né? Que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as individualmente a cada um conforme ele quer, não conforme eu quero, certo? Então, quem define isso é o Espírito Santo. Um outro tema que nós vamos trabalhar é a volta de Cristo, né? Embora essa mensagem tenha sido abandonada, tenha sido desprezada, o coração do homem esteja mais fixado nas coisas terrenas do que na eternidade, nós precisamos trabalhar com você a temática que Jesus irá voltar, né?
Como diz o versículo central aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: o Senhor mesmo descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão, ou seja, aqueles morreram com Cristo, eles serão ressuscitados, serão seus corpos transformados para encontrar com Cristo nas nuvens. Aqueles que não morreram, que permanecerão vivos quando Jesus voltar, terão seus corpos transformados e não serão visitados pela morte, né? Então, muito importante a doutrina que é o arrebatamento da igreja, né? Tema extremamente importante, bem como os sinais do final dos tempos, saber identificar cada um deles. Falar também sobre a segunda vinda visível, porque a vinda do arrebatamento as pessoas não vão ver, a não ser os salvos, mas a segunda vinda visível aí sim, porque Cristo descerá do céu com os seus santos para estabelecer o reino milenar sobre a face da terra durante 1000 anos, né? Então, nós vamos estar estudando toda a cronologia, desde o arrebatamento, a grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o estabelecimento do reino de paz, que é o seu reino milenial, né? Então, o tema, a volta de Jesus, vamos estar trabalhando. Vamos estar trabalhando também sobre os que vai estar acontecendo no céu, né? Que são os dois julgamentos, né? Duas destinações e uma única eternidade, né? Onde nós temos o primeiro momento chamado de Tribunal de Cristo, né? Onde os cristãos irão se encontrar diante de Cristo, as suas obras serão reveladas, e não somente serão reveladas, mas serão colocados à prova, e caso elas resistam, aquele que praticou tais obras serão recompensados, né? E do outro lado, o grande trono branco, né? Onde aqueles que morreram sem Cristo e vivos que rejeitaram a Cristo vão se colocar diante de Deus, né, o Supremo Juiz. Os livros serão examinados, onde vai trazer toda a sua trajetória, e uma sentença vai ser liberada, que é a sentença de morte eterna, embora toda a humanidade se coloque naquele momento de joelhos diante de Cristo, reconhecendo que Ele é o Senhor, né? Sendo condenado não para a vida eterna, mas para a morte eterna, né? Um outro tema também que nós vamos trazer é o casamento, né? Essa temática tão importante dentro da igreja, onde os dois se juntam ali para formar uma única só carne, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne, né? Onde este casamento tem algumas simbologias. A primeira é a aliança. Nós vamos trazer uma visão bem aprofundada sobre esse tema, né? Que o casamento, além de ser uma aliança entre você e uma outra pessoa, é uma aliança entre você e Deus também, neste momento, né? Baseado no amor, no compromisso, no propósito eterno, né? É um momento de amor, né? O amor precisa ser o alicerce que sustenta, perdoa, fortalece e renova esse casal todos os dias. A fidelidade, né? Ser fiel e honrar a aliança, cultivar a confiança e permanecer juntos em todos os momentos da vida, né? A complementariedade, né? Homem e mulheres, eles se completam e ao se completarem eles se tornam uma unidade. A frutificação, né? Que Deus abençoa o casamento bem como a sua descendência, e o estabelecimento da célula máter, né? Ou seja, um dos fundamentos da sociedade, um dos fundamentos e pilares da vida neste mundo, que é a família, né? Que tem sido tão atacada nos últimos anos, ela segue sendo pilar, né? Quando diz
O que Deus uniu, que o homem não separe, né? Aquele que Deus uniu como sendo uma só carne, uma só aliança, um só amor, debaixo de uma mesma fidelidade, uma complementariedade, tendo como objetivo o estabelecimento de uma família, frutificação e perpetuação ali da descendência sobre a face da terra, né? Que possa o homem não separar, né? Quando diz o homem, é tanto o outro como o próprio indivíduo em si, certo? Então, nós temos vários textos, ainda vamos ter a oportunidade de aprofundar, que tratam sobre essa temática que é o casamento, certo? O próximo tema, né, finalizando o nosso encontro, chamando a atenção de vocês, que ao longo deste curso, né, este curso aqui que vai ter muitas aulas, nós vamos trabalhar com vocês as principais doutrinas da fé cristã. Quando eu digo doutrina, muitos confundem doutrina com comportamentos na igreja. Não. Doutrinas da fé cristã podem até repercutir no seu comportamento como cristão lá na sua igreja, certo? Mas o objetivo do nosso curso aqui não é trazer a doutrina da igreja, mas trazer as doutrinas da palavra, né? Ou seja, trazer para vocês de forma aprofundada temas que vocês ouvem, temas que vocês escutam, mas muitas vezes não tem profundidade para conversar, né? Ou seja, muitas vezes não tem a base, né? Porque aqui o objetivo não é trazer um curso, um seminário teológico aprofundado, é trazer para você que aceitou a Jesus os pilares, os rudimentos, né? a, a Bíblia de uma forma bem simples, bem leve, que você possa entender, né? Nós vamos trabalhar os temas da Trindade, da cruz, da ressurreição, Espírito Santo, igreja, batismo, dons espirituais, segunda vinda, juízo final, família, né? Falarmos sobre Deus, a origem de tudo, né? O homem, a criação, a imagem e semelhança, a queda do homem, a salvação através de Cristo. Nós somos alcançados pela graça e ao mesmo tempo somos nos tornados justos diante de Deus, né? Também somos santificados, ou seja, preparados para uma vida eterna com Deus, certo? Então, acompanha com a gente, né? Caso você não acompanhou o nosso primeiro vídeo, vá lá, assista, porque este curso tem como objetivo trazer princípios básicos sobre a fé, ou seja, conversar com você do zero, né? Conversar com você que é novo convertido, que aceitou a Jesus, tem muita curiosidade sobre a palavra, né? Pegou a Bíblia, começa a ler, tem muita dificuldade. Eu poderia dizer aqui que é quase um discipulados para leigos, né? Ou seja, discipulado para você que acabou de aceitar Jesus, está querendo aprender mais sobre a palavra de Deus. Aqui você vai ter um companheiro, aqui você vai ter um amigo para você aprender dos primórdios. E depois, se você quiser aprofundar mais, eu posso estar indicando o livro para você, posso estar indicando conteúdo para que você possa aprender cada vez mais sobre o reino de Deus, certo? Que Deus abençoe você. Vou fazer uma pequena oração bem rápida e depois vamos estar encerrando mais esse encontro. Lembrando que a partir da próxima aula nós vamos começar a trabalhar temas específicos e o nosso primeiro tema vai ser a Bíblia, né? A Bíblia que é a companheira, a Bíblia que é a amiga de todos os tempos. Nós vamos estar estudando sobre a Bíblia, né? Trazendo uma visão geral, claro, bem acessível para que você possa conhecer este livro, né? Esta palavra de Deus que é a companheira e amiga de todas as horas, certo? Rapidão. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado e grande Deus maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de estarmos, ó Deus, encerrando este primeiro momento introdutório que tinha como objetivo trazer para os teus filhos quais são os principais temas que vão ser trabalhados. Prepara a nossa vida, prepara o nosso coração, prepara a minha mente, Senhor,
para que a partir da próxima aula, onde nós vamos começar a trabalhar cada um dos temas, e o primeiro tema é a Bíblia. Os teus filhos que vão assistir esta aula, vão estar participando desta aula, eles possam, ó Deus, se apaixonar pela tua palavra, eles possam amar a tua palavra e possam ter a tua palavra como amiga e companheira de todos os momentos, não somente de leitura, mas também de prática. Que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Pai do Senhor, que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.